Paz e graça, meu querido, tudo bem? Estamos aqui no culto online. A mensagem de hoje é a igreja razoável. Tive que cortar o vídeo porque o meu cachorro começou a latir e aí começou a estragar o vídeo, a mensagem. Então eu iniciei de novo a live. Bom, o tema de hoje então é a igreja razoável. Espero que você fique aí conosco até o final. Nós já vamos fazer a oração da fé. Eu convido você também para convidar os seus amigos, seus parentes que têm interesse sobre esse assunto. Então, vou fazer um contraponto entre o que foi a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, e o que se tornou a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Então, vai ser algo muito edificante. Tem pessoas que têm dúvida, mas eu creio que juntos nós podemos tirar muitas dúvidas a respeito desse tema. Então, eu vou dar mais uns minutinhos para você entrar aí. Vão entrando, vão deixando o seu ok aí. Que logo nós vamos estar dando início à mensagem. Flávio, abraço Flávio. Flávio Lima, abraço meu querido, meu cunhado. Fique até o final aí na mensagem, vai ser muito edificante. Então vão entrando, eu já vou dar início à oração. Vamos orar para nossos irmãos, todos aqueles que estão enfermos, que precisam de uma oração. Nós que somos a família da fé, vamos orar para os nossos parentes, os nossos amigos, porque Deus é um Deus que escuta, que ouve a voz daqueles que o buscam de todo o coração. Então vamos entrando aí. Um abraço, Ravel, meu querido amigo aí, Ravel, meu irmão de fé. Um abraço para ti, um abraço para a Bruna, para todos os seus familiares, meu querido. Fique aí. Já vamos dar início aí à mensagem. A igreja é razoável. Espera mais um minutinho para nós fazer a oração da fé. Vai ser algo assim, com certeza vai impactar a sua vida. Tem muitas pessoas que têm dúvida acerca desse tema. Tem pessoas que não sabem distinguir o que foi a igreja primitiva e o que se tornou hoje a igreja. Então estamos aqui para se ajudar e você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, que eu, na medida do possível, eu vou respondendo. Amém? Então lá, vamos então iniciar então. Eu convido a você para inclinar a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração, vamos dizer para Deus o quanto nós amamos a Ele, o quanto nós precisamos do amor dEle. Amém? Vamos lá então. Senhor Jesus, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e de todo o louvor. Senhor, eu não preciso gritar, eu não preciso pular, eu não preciso viver uma desordem. O que eu preciso é me ajoelhar diante de Ti e abrir o meu coração e falar da minha vida e falar de quanto eu preciso de Ti na minha vida. Senhor, muda o meu coração, quebra o coração de pedra e me dá um coração de carne, um coração que pulsa pelo Teu amor, um coração que pulsa por ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo, ilumina nossa mente, abre nosso intelecto, para que a gente possa compreender a Tua mensagem. Ilumina nossa mente, Espírito Santo. Nós queremos viver a plenitude do Espírito Santo. Nós queremos viver tudo aquilo que Tu tem para nós. Deus, nós cremos em Ti. O nosso coração diz que Tu és real, Senhor. Que o Teu amor é real, que a Tua presença é real. Tão certo como a brisa que toca o meu rosto, eu não a vejo, mas eu sei que ela está lá. Tão certo assim é a Tua presença, Deus. Tu és real. Tu é aquele que vem e nos transforma, e nos muda, e nos resgata do domínio das trevas, Deus, e nos dá para o Teu Filho amado, Jesus. E Jesus nos recebe, e de maneira alguma Ele lança qualquer um de nós fora. Mas Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado por tudo, Jesus. Que a Tua palavra venha nos transformar, nos libertar e nos alimentar. Tudo bem, meu querido? Vamos então iniciar então nossa mensagem de hoje. É sobre a igreja razoável. Razoável do latim rationabile, que quer dizer entre o excelente e o péssimo. Razoável, meio termo. Então é uma palavra que eu trouxe para um livro que eu estou escrevendo, que é A Igreja Razoável, Dons, Liturgia e Teologia.
Esse livro é uma sequência de um primeiro livro que eu escrevi, que é Fogo Estranho, o lado oculto dos cultos. Então eu senti necessidade de dar sequência a esse livro, que eu já mandei para a gráfica, para a editora, em breve estará aí disponível para quem quiser comprar, adquirir. Esse livro ele trata sobre todos os bastidores da igreja neopentecostal, todos os movimentos, os dogmas, os rituais, como pensam, como agem. É um livro muito dinâmico, é uma igreja dos bastidores. Então eu resolvi escrever esse livro, A Igreja Razoável, porque eu senti, na verdade eu percebi que há uma diferença estudando do que foi a igreja primitiva e do que se tornou a igreja de hoje. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: você espera ser honrado em um mundo que crucificou o teu Senhor? Você espera ter honra nesse mundo que crucificou o seu Senhor? Essa frase é de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, se nós buscar honra aqui, nós não vamos achar. Esse mundo, ele nos odeia, porque esse mundo odeia Cristo, ele odeia as coisas de Deus. E nós somos aqueles que seguem a Deus. Nós somos aqueles que marcham de encontro ao reino de Deus. Nós somos os eleitos, os predestinados, aqueles que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Um Deus onipresente, onividente, onisciente, que sabe todas as coisas. E que não há engano no seu amor, não há engano no seu poder. Você crê nesse Deus? Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu não estou aqui para degradar a imagem de ninguém e nem de criticar a sua fé. Eu estou aqui apenas para pregar o Evangelho, as boas novas. Para quem não sabe, eu não pertenço a nenhuma denominação, eu apenas congrego em nome de Cristo. Eu prego as boas novas. Eu não estou aqui para convencer você a viver a partir de hoje o cristianismo, ou para seguir o cristianismo. Não. Eu estou aqui para dizer para você viver a fé cristã. Desde o momento que eu me libertei do sistema religioso, eu não estou aqui criticando igrejas, tem muitas igrejas boas que pregam o Evangelho. Há homens de Deus, homens sérios, que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus. Homens que realmente usam o dom que Deus os deu e os ministérios para promover o Evangelho. Mas também há muitos falsos pastores, falsos mestres, como diz em Gálatas 1:6-8, que depois nós vamos ler logo ao final da nossa live, no nosso culto online. Então eu convido a você para deixar sua pergunta, deixar a sua opinião a respeito disso. Você acha que nós perdemos a identidade como cristão? Ou você acha que cada período é um momento? E esse é um momento atual que nós não devemos buscar ou resgatar os primórdios da igreja primitiva. Para quem não sabe, a igreja primitiva teve seu início do ano de 33 depois de Cristo a 325 depois de Cristo. Então esse foi o período, quase 3 séculos na verdade, onde a igreja primitiva se fez. Era uma igreja perseguida, era uma igreja que era lançada nas arenas, como foi com Nero. Então esses cristãos eram jogados nas arenas para ser espedaçada pelas feras, pelos leões. E você hoje, aqui no Brasil principalmente, você é livre para falar de Cristo, para pregar o Evangelho, de poder abrir a sua Bíblia e ler todo dia, orar. Se você quiser, até mesmo na rua você pode orar. E você se prende em falar nesse nome. Você fica rotulando e orbitando esse Deus, orbitando o Espírito Santo, esperando que Deus venha com a sua voz e diga: João Ramos, faz isso para mim. João Ramos, prega o Evangelho. Nós, muitas vezes esperamos Deus falar a nossa ouvido, a gente quer que Ele fale com a sua própria voz. Mas Ele está falando, Ele fala todos os dias através da sua palavra revelada, e que os apóstolos, os escritores receberam e foram inspirados, e hoje está aqui disponível. E cada vez que a gente lê, estuda as Escrituras, nós recebemos a iluminação do Espírito Santo. E essa iluminação nos faz entender e compreender das coisas de Deus.
Então, o que aconteceu? Constantino, no ano de 313, teve o Edito de Milão. Foi um período onde que houve a liberdade do cristianismo. Para quem não sabe, Constantino, que foi imperador, ele teve um sonho antes de uma guerra. Esse sonho, ele teve um sonho e apareceu duas imagens, um P e um X entrelaçado. E ele, no dia seguinte, ele desenhou nos seus escudos, nas suas bandeiras, esse símbolo e venceu aquela batalha, aquela guerra. Então ele deu a Cristo aquela vitória. Mas para quem não sabe, Constantino adorava os deuses romanos. E mesmo depois do Edito de Milão, ele continua ainda adorando alguns deuses. E nesse período, onde deu início à Igreja Romana, a Igreja Católica, onde surgiu o primeiro Papa e assim foi indo, até hoje, o sistema papal. Então o que eu quero dizer com isso? Que o cristianismo foi uma religião inventada. Não há uma religião na Bíblia que fale a religião de Jesus Cristo é o cristianismo. A gente acabou rotulando, colocando isso, mas nós não vivemos uma religião, nós vivemos a fé cristã. Há uma grande diferença, há um abismo nisso. Porque o cristianismo vem de Constantino, do início da igreja, do Edito de Milão de 313 depois de Cristo. E a fé cristã iniciou-se na pregação do Evangelho, até muito antes, até mesmo na Velha Aliança. As profecias apontavam para o Cristo, para o Messias que viria e que libertaria o povo. E o seu reino não seria terreno, mas seria um reino celeste. Então, o que nós precisamos entender, todavia, é que esse Cristo está disponível. E ele não se apresenta apenas como um rótulo, como um Cristo histórico, como um Cristo de outras religiões, outras seitas heréticas. Não, ele é o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou no terceiro dia, que subiu à cruz e venceu a morte por mim e por você. E ele está disponível. Basta você acreditar. Eu vou entrar num assunto agora, fugindo um pouco do meu cronograma, mas tem pessoas que têm dúvidas acerca do batismo das águas. Tem pessoas que acham que se não fizer um cursinho do batismo, não pode se batizar. Meu querido, onde é que está escrito na Bíblia que alguém precisa fazer cursinho para se batizar, meu querido? Basta crer. Tem muitos irmãos que lutam contra um pecado, ou algum vício, muitos fumam, muitos até bebem. Estão lutando. Só que eles sentem no coração que eles querem se batizar. Eles aceitaram Cristo na sua vida, mas estão lutando contra esse pecado. Agora eu te pergunto, eu e você não temos pecados que a gente luta dia após dia e vai viver uma vida toda e quem sabe a gente não vai nem conseguir vencer esse pecado? Mas a gente sabe que está errado e quer mudar e precisa mudar. Então por que proibir esse cristão, esse candidato ao batismo de se batizar? Porque ele ainda fuma ou porque ele ainda bebe, mas quer se libertar. Ele busca continuamente a libertação desse vício, ele quer ser liberto. Por que ele não pode ser batizado? Se o batismo não salva ninguém, o batismo não é anulação que ele pode dar, tu não vai pecar mais. O batismo é uma ordenança de Cristo. É um ato público que está dizendo que tu morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Então você desce as águas como um velho homem, uma velha criatura, e ao levantar você ressurge como uma pessoa nova, uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo tem que ser novo. Eu vou contar o exemplo da minha avó. A minha avó, ela fumava muitos anos, mais de 30 anos. E ela estava frequentando uma igreja e ela não conseguiu se libertar daquele vício. E eu me lembro até como se fosse hoje. Era o dia do batismo, o ônibus já havia se encostado, já estava na frente da igreja, esperando os membros que iam para o local onde que ia ocorrer o batismo. E a minha avó, me lembro como se fosse até hoje, ela não tinha conseguido se libertar do vício de cigarro. E ela comentou com a minha mãe, e a minha mãe falou, mãe, vai, quem sabe? Vai lá, quem sabe a senhora consegue se libertar, quem sabe? E a gente comentou na época. E ela foi. Resumindo, ela se batizou,
e nunca mais ela fumou, nunca mais. Então, depois do batismo, aquele temor, o Espírito Santo convenceu ela e ela simplesmente se libertou daquele vício. Ninguém obrigou ela, ninguém forçou ela a nada, o Espírito Santo libertou ela. E é isso que eu quero passar para você, meu querido. Vamos viver a graça. A lei caducou. Quando você quer viver a lei, então viva toda a lei, as 610 leis do Velho Testamento. Nós vivemos no período da graça. Nós vivemos o Cristo, a nova aliança, a aliança vigente. Não há tempo para olhar para trás. O momento é daqui para frente. Nossos olhos têm que estar em Cristo. Nossos joelhos têm que estar no chão, orando, falando com o nosso Deus, confessando nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos purificar de toda injustiça. E Cristo, Deus, nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde temos redenção e perdão dos pecados, meu querido. Quando que as Escrituras deixaram de ser insuficiente para você? Quando as Escrituras deixaram de ser apenas... Quando as Escrituras passaram a ser apenas um amuleto, onde você abre nos Salmos 51 e deixa na sua estante ou na cabeceira da sua cama? Não, aqui está a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada, inspirada para mim e para você. Então, quando você procura conhecer mais de Deus, quando você se aproxima de Deus e quer saber mais sobre Ele, é porque você já não quer mais a velha natureza. É porque agora você está inclinado para as coisas de Deus. Então você vai começar com um processo de santificação. É um processo longo. Eu chamo isso de santidade parcial, porque eu não creio que nesse corpo terreno, nesse corpo corruptível, inclinado para o pecado, inclinado para pecar, nós possamos conquistar aqui na terra a santidade completa, a santificação completa. É gradual. É gradual. Dia após dia, você tem que santificar e buscar essa santidade. Vamos ser santos aqui na terra? Não, não vamos ser. Só teve um santo, Cristo. Deus é o nosso santo, o santo de Israel. Mas nós temos que buscar a santificação. Isso tem que nos encorajar a ser mais próximos de Cristo, até o caráter de Deus, ao caráter do Filho de Deus. Essa é a verdade. Tem uma frase de Tim Gonçalves que diz assim: na lei tudo tem um preço, na graça tudo já foi pago. Então na lei tudo tinha um preço. Havia sacrifícios, havia oferendas, havia derramamento de sangue, era dente por dente, olho por olho. Porém hoje tudo foi pago na cruz. Basta nós vivemos esse evangelho, basta nós vivemos essa boa nova, que está continuamente vivo em nós e está disponível. O evangelho é simples, eu sempre falo isso, o evangelho é simples. E para quem não entende, para quem não entende sobre a teologia, sobre eclesiologia e outros termos, quando eu falo evangelho, eu não estou falando da igreja evangélica, de uma religião, um segmento, de uma vertente. Eu estou falando do evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, que liberta, que leva o homem a Deus através de Cristo Jesus, nosso único intermediário entre nós e Deus. Então eu me libertei do sistema religioso. Eu deixei para trás os sistemas da lei, os dízimos. Eu não estou criticando você que dá dízimo, continue dando. Não é pecado também dar dízimo. Dê, contribua, ajude essa igreja. Talvez deveria até ajudar mais que os dízimos, mais que 10%. Não tem problema, dê. Mas não critique os irmãos que não dê. Ou ache que por não dar, eles estão infringindo alguma lei de Deus, algum mandamento. Ou eles estão afastados de Deus, ou eles estão roubando de Deus. Você acha que você pode comprar a salvação por 10%? Você acha que se você deixar de dar dízimo,
ou entregar o dízimo, como algumas igrejas dizem, você não vai ser salvo? Seja sincero comigo, você acha que você vai perder a salvação por não dar dízimo? Deixa o seu comentário aí, pode deixar. Se você quiser ajudar, ajude. Continue ajudando a sua comunidade, a sua igreja. Não há problema nisso. Mas não ache que é algo obrigatório. Isso é a lei. A lei ficou para trás. Você quer viver a lei? A lei é o dízimo. Você quer viver a lei? Então viva os 610 mandamentos da lei judaica, da Torá. Viva o apedrejamento de adúlteros. Viva o segundo casamento, se a mulher for estéril. Viva todo tipo de tradição e costume da lei judaica ou da lei estabelecida no livro de Levítico. Então o que está acontecendo hoje, meus queridos, agora na igreja contemporânea, é que estão os pastores mal intencionados e outros até têm boas intenções, mas pelo fato de aprenderem no seminário ou de algum pastor, ou por aprender desde pequenininho, eles têm usado muitas coisas da velha aliança, do Velho Testamento. Isso tem confundido a igreja. Muitas pessoas misturam Israel com a igreja, misturam usos e costumes com mandamentos e leis. Isso tem feito algo desastroso nas comunidades cristãs. Isso tem sido a mãe das heresias nas igrejas, nas comunidades. Então, meu querido, eu quero dizer para você o que aconteceu em Atos 2, onde o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. O início da igreja, no dia de Pentecoste, nada tem a ver com o que acontece hoje, com a baderna que acontece hoje nas igrejas, a desordem. Nós, infelizmente, estamos cada vez mais fracos na palavra de Deus, nas Escrituras. Parece que nós estamos engatinhando como se fosse a primeira série, onde a gente não sabia ler nem escrever. Isso é no sentido espiritual. Nós somos meninos levados pelo vento de doutrinas e todo tipo de engano. Então, quando Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, apontava para um Cristo, apontava para o Espírito Santo que viria, e todos seriam cheios do Espírito Santo, e os velhos teriam visões. Os profetas, os apóstolos, já pregavam com autoridade depois de Atos 2. Eles falavam e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E engraçado que depois que os apóstolos falavam, e os discípulos, todos estavam reunidos no cenáculo, eram aproximadamente 120 pessoas, e havia povos ali da região, e todos compreendiam na sua própria língua. Então, muitas pessoas dizem que eu falo a língua dos anjos, eu falo a língua celestial. Irmão, aonde você viu alguém falando a língua dos anjos aqui na Bíblia? O apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ou seja, é a mesma coisa que eu falasse, ainda que eu fosse rico, ainda que eu tivesse o cabelo loiro. É uma suposição, ele não falou que falava. Pelo contrário, ele falou que preferia falar em 5 palavras que a comunidade pudesse compreender, do que falar milhões de palavras que não edificariam a igreja. Vamos ver o que o nosso amigo João Ramos falou aqui. Eu não dou dízimo, mas gosto de colaborar financeiramente com o pagamento da água, luz, aluguel e tudo o que está relacionado com as finanças da igreja. Isso aí, nosso amigo João Ramos, o Japa, nosso amigo da Metanoia, ele compreendeu, ele realmente está vivendo a graça de Deus, porque ele tem a consciência que o dízimo não é obrigatório, mas ele contribui, por quê? Porque ele pensa no bem-estar da comunidade, porque a igreja precisa pagar água, luz, telefone, internet, né? Porque muitas igrejas têm escritório e precisam, às vezes precisam comprar material para a escolinha dominical das crianças, ou material para estudo também aos domingos, ou ampliar, abrir filiais, beleza, mas como o meu amigo João Ramos e eu também penso, não é obrigatório. Nós contribuímos para ajudar a obra, por amor à obra. E eu creio que nosso amigo João Ramos já deu muito mais que isso, o que estava no seu alcance.
Então, essa é a visão, essa é a cosmovisão da questão do reino de Deus, do id do Evangelho. Amém? Contribuir, mas nada obrigatório. Como diz em 2 Coríntios 9:7, vamos lá? 2 Coríntios 9:7, o que diz? Ó, 2 Coríntios 9:7, o que diz? Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então, aqui já é a igreja primitiva, aqui já é a igreja de Corinto. É a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, se você analisar a igreja primitiva, você não vai ver o sistema de dízimo. Você não vai ver nenhum apóstolo falar sobre dízimo. Você já viu? Eu não conheço. No Novo Testamento não há passagem alguma, fora Mateus 23:23. Mas você sabe, tanto você quanto eu, que Jesus era judeu. Jesus nasceu no sistema da lei. Inclusive Maria e José ofereceram uma pombinha, ou duas, agora me foge a memória, no templo. Porque era um costume que não tinha condições de oferecer pombinhas. Então Jesus foi também levado ao templo no 8º dia de vida. Então Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu. Mas depois, quando o véu do templo rasgou-se, iniciou um novo mandamento, uma nova aliança vigente. Então é essa aliança que eu e você precisamos viver. Pare de buscar coisas do Velho Testamento. O Velho Testamento é importante? É. Serve para muitas coisas? Serve. É a nossa história, é o nosso passado. Fala sobre Deus, sobre todos os períodos. É importante. E podemos extrair dali muitas coisas importantes. E deve ser respeitado. Mas nós vivemos a nova aliança. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Porque se você não entender isso, você vai ser um cristão habitolado. Você vai ser um cristão institucionalizado, que vive uma instituição religiosa, não vive o Evangelho. Então, só para fazer uma comparação, a nossa igreja contemporânea, a nossa igreja de hoje, ela crê que somente o pastor pode administrar a Santa Ceia, ou os diáconos oferecem a Santa Ceia. Mas eu e você podemos ministrar na nossa própria casa, com nossos familiares, a Santa Ceia. Todos nós na Nova Aliança somos sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Deus, e podemos sim ministrar, quem disse que não? Então, a graça nos ensina isso, a Nova Aliança nos ensina isso, a não estar preso no sistema religioso, nos dogmas, nos ritos, na questão mística dos cultos, da liturgia, nos ensina isso. Então, essa é a questão, meu querido. Outra coisa que acontece muito na nossa comunidade, a confusão entre as manifestações do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12, e o que acontece dos ministérios dados por Cristo à igreja, que está em Efésios 4:11. Que são os apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, e são 5 ministérios. Já os dons, que ali houve, na verdade, ali houve um erro de tradução, ali são manifestações do Espírito Santo, ou seja, depende do start do Espírito Santo. Você já foi em alguma igreja que o pastor, no final do culto, chama a igreja para fazer o apelo? Irmãos, vem aqui na frente, vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo. Aí você vai à frente e o pastor começa agora a falar em línguas, fale em línguas, deixa o Espírito Santo agir. Você já viu isso? Parece muito linda, né? É uma igreja cheia do poder, da presença de Deus, do avivamento, mas é um grande erro. Não só teológico, um erro grave, até mesmo uma heresia, por assim dizer. Porque quem diz que alguém quem dá o start, na verdade, daquele mover, daquele falar em línguas, ou para alguém profetizar,
Ou você acha que a profecia tem dia e hora marcada? Você acha isso? Então você está errado, está equivocado, você está vivendo uma deturpação, um evangelho genérico. Se você pensa, se você crê assim. Não. Deus fala quando Ele quer e como Ele quer. Eu vou falar uma experiência minha própria. Vou trazer para você, não quero que você crie uma doutrina em cima disso. Não, jamais. É uma experiência para minha própria edificação. Certa feita eu estava me dirigindo para o meu serviço e antes de descer do ônibus, da condução, um senhor que eu nem conhecia, nunca ouvi, nem sei quem é, ele falou bem assim para mim: busca o Senhor pela manhã, que Ele vai te ouvir. Você está entendendo? Chega até a me arrepiar, meu querido irmão, quando eu falo nisso. Mas não é para você criar uma doutrina. Eu creio que uma profecia hoje, nos dias de hoje, se for da vontade de Deus, ou Ele quiser trazer algo para você, pode ser mais próximo disso. Sem espetáculo, sem hora marcada, sem show. Sem show. Simplesmente Ele falou aquilo que eu precisava ouvir e que eu estava passando naquele momento, e como Ele me deu esperança, como me encorajou. Eu falei para alguém, eu levei isso para a igreja, eu criei uma doutrina, eu criei um ambiente místico. Não, serviu para a minha própria edificação. E como foi bom para mim, e como me transformou isso. Eu não criei uma doutrina, simplesmente aquele homem falou para mim: busca o Senhor pela manhã que Ele vai te ouvir. E como me fez bem, como me edificou aquilo. Então eu creio que a profecia está mais próxima disso. Hoje também eu creio que a mensagem pregada, ela está mais próxima da profecia para os nossos dias de hoje. Cada vez que nós falamos do Evangelho, nós escutamos, ali está a própria profecia revelada de Deus a nós, meu querido. Mas as pessoas vão atrás de profetadas, de profetas. Hoje se tornou profissão até mesmo ser um profeta. Tem pessoas que levantam valores altos para trazer um profeta, para ele dar a profetada para toda a igreja. Isso traz público, isso encanta as pessoas, mas nada tem a ver com o Evangelho. Prende os seus corações, os seus olhares, mas não transforma, não traz o verdadeiro avivamento para o coração dessas pessoas, meu querido. O avivamento, o verdadeiro avivamento, precisa haver morte. Que nem diz nosso amigo João Ramos, tem que haver morte do velho homem todos os dias. Tu tem que abandonar as tuas velhas práticas e viver esse Evangelho, viver esse Cristo que te ama, que não quer te perder, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Abandone esse Evangelho genérico, abandone esse Evangelho deturpado, esse Evangelho que está te escravizando. Não o verdadeiro Evangelho, mas o Evangelho dos pastores coach, o Evangelho dos pastores neopentecostais da teologia da prosperidade, o Evangelho das profetadas, da transferência de unção, dos modismos neopentecostais, do toma lá da cá, das barganhas. Abandone isso, meu querido. O momento é hoje, o Evangelho é hoje. Como é bom viver para a glória de Deus. Como é bom ir ao seu quarto, se dirigir ao seu quarto, se ajoelhar e falar com o teu Deus e dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te quero. Muda a minha vida, muda o meu coração. Me faz alguém novo, Senhor. Mas não, a igreja de hoje, a igreja contemporânea, tem ensinado: peça a Deus, faça a prova com Deus, Deus vai te dar. Pobreza é ausência de Deus. A ausência de Deus é viver longe da vontade de Deus. Isso é ausência de Deus. Mas no momento que você se coloca nos trilhos do Evangelho, no momento que você abraça a sã doutrina, você está com Deus. E nada, ninguém vai separar desse amor. Nada e ninguém. O apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3,8 diz assim, 3,8: e nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, para não ser um peso nenhum para vós. O apóstolo Paulo não recebia dinheiro, não recebia dízimos e ofertas, a não ser algumas vezes que a igreja de Filipos muitas vezes levava uma oferta que levantavam ali para
ajudar tanto Paulo como a igreja de Jerusalém, uma contribuição, mas nada ligada como algo obrigatório. Era um ato de amor, era um ato de generosidade, de compaixão para com os pobres, os necessitados e até mesmo com as necessidades de Paulo. Mas Paulo desvinculou o dinheiro com aquilo que ele praticava, com aquilo que ele realmente foi chamado. Porque Paulo era um apóstolo. Ele vivia uns 5 ministérios. Ele era apóstolo. Ele foi testemunha. Ele viu Cristo. Ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Muitos no começo até criticavam, ele duvidava outros apóstolos. Mas no fim todos convenceram que realmente Paulo era um apóstolo. Era um dos 12. E fazia parte da comunidade. Ele era o apóstolo dos gentios. E para ele foi revelado a igreja, o ministério da igreja. Então, hoje, os pastores querem obrigar a igreja a contribuir. Tem trazido até mesmo o sistema levítico dos sacerdotes para dizer que hoje nós somos obrigados a dizimar, meu querido. Mas Paulo abriu mão de dinheiro, ele apenas vivia o evangelho e passava por todo tipo de sofrimento. Hoje nós temos 2 braços e 2 pernas para trabalhar. Nós podemos sim fazer dois ou 3 cultos por semana e trabalhar. Podemos sim. Mas também não vou ser extremo. Eu acho também, creio que o pastor que vive integralmente para a obra de Deus também possa também receber um valor, uma contribuição da igreja para se manter. Mas nada obrigatório, tudo por consenso dos mais irmãos, pela comunidade. Mas nada obrigatório. Hoje em dia, tem muitos que querem ser pastor para viver da igreja. Pensa que comigo uma igreja que arrecade 40, 50 mil por mês, o pastor pode muito bem tirar 10 mil para o seu sustento. E aí, meu irmão, você acha justo isso? Você acha justo isso? E quem vai dizer que ele vai pegar mais ou menos? Se ele é o fundador da igreja, ele começou a obra e pega o valor que ele quiser. Aí nós temos de um lado pastores riquíssimos, cheios de luxo, e do outro lado irmãos passando fome e necessidade, meu querido. Então, o que seria melhor era realmente o pastor trabalhar e a comunidade ajudar com aquilo que puder, como diz em 2 Coríntios 9:7, aquilo que estiver no coração. E se você for um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, você vai contribuir, sem ter que obrigar você, ou pedir, ou constrangir você. Você mesmo vai fazer por amor à obra. Mas nada por interesse. Não precisamos de templos luxuosos para mostrar que nosso Deus é próspero. Não precisamos, está aqui na Bíblia. Ele é um Deus que abençoa quem Ele quiser e como Ele quiser. Uns Ele pode prosperar, outros não. Mas não quer dizer que você não teve fé, ou faltou fé. Não, Ele abençoa quem Ele quer, como Ele quer. Ele cura quem Ele quer, quando quiser e como quiser. Não depende de mim ou de você. Independentemente da tua fé, se é pouca ou muita, isso independe. Então, o lucro do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar em Filipenses 1:21, quando ele fala: viver é Cristo, morrer é lucro. Então, para o apóstolo Paulo, a morte era o maior lucro que ele poderia ter, além de dinheiro. Porque ele sabia que a morte ia levá-lo para Cristo, e não há Cristo. Não há nada. Nenhuma riqueza no mundo. Então, por isso que ele falou que viver é Cristo. Se eu estou em vida, eu vivo com Cristo. Se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu estou com Ele. Eu abandonei esse mundo, como nosso pregador Charles Spurgeon falou. Você espera ser honrado em um mundo que o teu Deus foi crucificado? Você espera? O que você espera desse mundo? Você está esperando muito desse mundo. Você não sabe do dia de amanhã. Essa pandemia, essa doença está aí. Daqui a pouco você, infelizmente, ninguém está livre de pegar isso e morrer e partir. E aí o que você levou desse mundo? O que você levou desse mundo? O momento é hoje. Hoje é dia de abraçar, de perdoar, de amar, de dizer o quanto tu ama Cristo, quando você precisa dele é hoje. Amanhã você não sabe.
Amanhã você não sabe. Então, para o apóstolo Paulo, o lucro está com Cristo. Amém? Eu vou ler com vocês 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:8. 1:8. O que diz? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo para seu filho Timóteo, participa comigo do sofrimento do Evangelho. O Evangelho é sofrimento, é luta. Não espere que você agora vai andar com Deus, vai andar com Cristo, que a sua vida vai ser uma maravilha. Não, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo, nós somos cidadãos do céu. Lá está o nosso tesouro, lá tem que estar o nosso coração. Amém? Então por isso que Paulo fala para o seu filho na fé Timóteo, para ele sofrer o sofrimento do Evangelho por amor a Cristo. Todos os dias nós somos provados, todos os dias nós recebemos esse amor, e esse amor causa em nós constrangimento, causa em nós vergonha, nojo do pecado. Isso tem que trazer mudança, tem que trazer o caráter de Cristo em nós. Amém? Eu vou ler agora a última passagem que está em Gálatas, um pouquinho mais para trás, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, olha o que diz, meu querido. Gálatas 1:6. Estou admirado de que estejais vós desviados tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do Senhor vos prega um evangelho diferente do que já vos tenho pregado, seja maldito. Então, pode vir um anjo pregando outro evangelho. Se não está na graça, se não está no cânon de Gênesis e Apocalipse, deve ser rejeitado. Como o Martinho Lutero falou, mesmo que venha cair chuva de milagres todos os dias, seja rejeitado. Satanás pode se transfigurar num anjo de luz, enganar até os escolhidos, meu querido. Você vai confiar em novas revelações? Novas revelações são perigosas. Novas revelações são a mãe das heresias. Você vai ficar preso nisso? Você vai viver nisso? Então a igreja primitiva, ela vivia encorajada. Cada um que morria, cada um que era despedaçado pelas feras, encorajava mais e mais outros cristãos. Eles tinham medo? Tinham. Mas eles eram confortados pela vida eterna em Cristo Jesus. Eles entendiam que esse mundo não valia a pena, que estar com Cristo era lucro, como o apóstolo Paulo falou. Mas você quer o melhor dessa terra, você quer a prosperidade dessa terra, você quer o luxo dessa terra, você quer as bênçãos de Deus, mas você não quer o Deus das bênçãos. Você quer botar Deus na parede, você quer barganhar o Senhor e ninguém compra Deus. Então nossa igreja tem perdido a identidade. Nós somos a igreja das músicas gospel, nós somos a igreja dos shows pirotécnicos, das igrejas pretas, das fumaças. Nós somos as igrejas das arrecadações milionárias. Nós somos as igrejas do misticismo, dos secretismos e das falsas doutrinas. Mas os primeiros cristãos viviam escondidos, refugiados nas montanhas, viviam até mesmo em cavernas esculpidas de lavas, dos vulcões. Muitas vezes nem sabiam quando era dia, quando era noite lá fora, pois eles viviam escondidos no tempo dos imperadores que perseguiam as comunidades. E hoje você acha que é extravagante. Hoje você acha que é um jovem extravagante. Extravagante era Estevão. Esse era um jovem extravagante. Esse era um jovem cheio do Espírito Santo. Um dos 7 diáconos que era cheio do Espírito Santo. Que mesmo aqueles o apedrejando, ele pedia que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aí hoje você acha que
porque você toca 5, 6 instrumentos. Hoje você acha porque você vai a algum jejum que marcaram na igreja, você passa a noite em jejum. Ou você acha que você vai de segunda a segunda na igreja, ou se você não falha um mês sem dar o dízimo, que você é um jovem extravagante. Você é um jovem segundo o coração de Deus. Quer ser extravagante? Busque o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento começa aqui dentro, onde você mata o velho homem, onde você pega o barco do pecado que está ancorado na margem do seu coração e solta e deixa as ondas levarem para longe, porque você não quer embarcar nesse barco e ir para longe de Deus. Você quer ir de encontro ao farol, o farol que é a luz do mundo, o farol que trouxe a luz ao mundo e que ilumina o teu coração e que ilumina a tua vida, que é Cristo Jesus. Espero que você tenha compreendido que nós temos nos distanciados da igreja, da verdadeira igreja. Nós somos a igreja, mas o corpo de Cristo, o que eu quero me referir, a assembleia do corpo de Cristo. Tozer uma vez falou que hoje os pregadores querem encher a igreja de pessoas da igreja primitiva, os pais da igreja primitiva, os apóstolos, queriam encher as pessoas de Deus. Então nós estamos perdidos essa identidade. Então eu convido a você, a partir de hoje, ler mais a Bíblia. Lê a Bíblia, comece pelos Evangelhos, lê Romanos, comece a ler a Bíblia, comece a orar, fale com o teu Deus no teu quarto. Você quer ir na igreja? Vá, não há pecado nisso, é bom congregar com teus irmãos, participe da ceia do Senhor, se batize. Viva o Evangelho é simples, com todas as suas dificuldades, renúncias, desafio, mas o Evangelho é simples. Cristo era simples. E a essência, como é que eu posso dizer? Não vou dizer a essência, mas uma manifestação simples, na sua própria simplicidade, eram as suas parábolas. Ele falava por parábolas, uma maneira mais fácil das pessoas compreenderem o ensino. Hoje você quer dificultar o Evangelho, quer botar um jugo em cima da comunidade. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. São sepulcros cariados, estão longe de Deus, não querem levar a sua própria cruz, mas querem colocar a sua cruz no ombro dos irmãos. Vamos se afastar disso. Vamos viver um verdadeiro Evangelho. Espero que você tenha compreendido a mensagem. Espero que você compreenda que você não precisa viver uma religião. Você não precisa estar 24 horas dentro de uma igreja. Você precisa estar em sintonia com Deus. Você precisa ter uma vida devocional a Deus. Você precisa viver o antes e o pós-culto sempre. Não só a hora do culto, que você é um irmão perfeito, um irmão tremendo. Não. O antes e o pós-culto sempre. Você tem que ser a luz do mundo. Eu sempre falo, nós mesmos, muitos cristãos, não têm o hábito de ler as Escrituras. Quanto mais as pessoas que não conhecem o nosso Deus. Então a nossa vida é a Bíblia para eles. A nossa vida é uma Bíblia aberta para eles. Então o momento é hoje. Se aproxime de Deus, viva esse Cristo, busque a iluminação do Espírito Santo. Pare de botar desculpas, pare de botar pretextos para aceitar esse Deus. Quem disse para você que você tem que ser perfeito para se batizar? Quem disse que você tem que ir de segunda a segunda numa igreja para ser salvo? Quem disse isso? Onde é que está isso? Eu leio a Bíblia, eu estudo. Não tem um dia que eu não leio a Bíblia, não tem um dia que eu não estudo, que eu não escrevo, que eu não estou em sintonia. E você vai dizer para mim que se eu não der 10% de dízimo eu não vou ser salvo? Você vem dizer para mim que para eu batizar eu tenho que estar 100% enfiado dentro de uma igreja? Onde está isso? Então vamos viver esse Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que vem de Deus. Deus, Cristo saiu da eternidade, entrou no tempo, e Ele vai te tirar do tempo e vai te levar para a eternidade. Mas você precisa acreditar. Pare, desvincule a religião, desvincule o sistema religioso.
A partir de hoje, quando você andar na rua, ande de cabeça erguida, fale, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que me ama, eu sou filho de Deus. Eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso renunciar a certas coisas. Eu sei. Um abraço, Cláudia, minha mãe, abraço, Claudinha, te amo. Minha mãe aí, que graças a Deus escapou, né, teve um infarto aí. Deus deu mais uma oportunidade para ela, para estar com ele. E graças a Deus ela vai ouvindo o Evangelho, eu vou falando para ela. E graças a Deus ela tem entendido dia após dia o que é o Evangelho, o que é seguir Cristo. E ela tem, graças a Deus, desvinculado aquele formato que ela tinha de religião. Hoje ela entende que estar com Cristo é segui-lo, é amá-lo. Que você também possa pensar assim, viver assim. Um abraço, meus queridos, que Deus abençoe. Eu vou fazer a última oração. Senhor Jesus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado pela tua palavra. Ô Senhor, ilumina a mente dessa pessoa. Essa pessoa acha que ser cristão é estar de segunda a segunda numa igreja. Ela acha que ser cristão é gritar, é viver a obsessão dos dons, é cair, é gritar, é sapatear. Elas acham que ser cristão é viver o místico, o sobrenatural. Mas ser cristão simplesmente é acreditar em Ti, Jesus, é te seguir, é tê-lo como único e suficiente Salvador. É isso, é ser cristão. E se você que está aí crê nisso, então parabéns, maravilha. A partir de hoje você é um herdeiro de Deus e um co-herdeiro em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Amém. Então, amém, meu querido. Deus abençoe grandemente. Quero mandar um abraço para o meu amigo João Ramos, que eu orei muitas vezes pela tua esposa. Graças a Deus ela está livre do corona, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para minha mãe, Cláudia. Para minha esposa, Giovana, que está também aí. Meus afiliados aí, o Jordan, a Radassa. Também a minha afiliadinha aí, a Lorena. Para minhas irmãs, a Chayane, a Cristina, o Douglas, a Tatiele, o Vitor, o Iago. E todos, a minha avó Judite. Todos da família da fé, a minha sogra. Todo mundo tem acompanhado. Quando eu posso, eu faço cultos. Eu falo para eles do amor de Cristo. Talvez, através da minha pregação, isso é o único acesso que eles têm ao Evangelho. Então, Deus usa pessoas, usa maneiras para levar o Evangelho dele. E eis-me aqui, sempre falo, estou aqui, Senhor, a teu serviço. Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz de Cristo. E que a partir de hoje nós possamos voltar às origens. Nós possamos ver como a igreja primitiva via e enxergava o Cristo. Ter a mesma coragem. E que cada vez que um cristão seja despedaçado por uma fera, e quando eu digo isso, eu digo a fera da perseguição, a fera do sofrimento, nós possamos encontrar coragem para suportar os dias maus. Amém. Deus abençoe, meu querido.